E aí, pessoal, seja bem-vindo ao HQ. Eu sou o professor Jax e vamos resolver a seguinte questão do Enem. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V é igual a 10I mais I quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é, e aí nós temos 5 opções, onde a gente tem que escolher a opção que representa como a resistência muda à medida que a corrente vai se alterando. E aí nós temos um detalhe. Ao observar este gráfico aqui, que é um gráfico da tensão versus a corrente, de cara nós já podemos perceber que se trata de um resistor não ôhmico. Porque um resistor ôhmico, quando fazemos um gráfico de tensão por corrente de um resistor ôhmico, nós sempre obtivemos uma reta, que é um indicativo de que a resistência não varia. Se esse gráfico aqui não é uma reta, tensão por corrente, pode ser também corrente por tensão, pode estar invertido, não importa. Se esse gráfico não é uma reta, isso significa que o resistor não é ôhmico. Como podemos ver claramente, se trata de um resistor não ôhmico. Então nós esperamos ver a resistência mudando. E por conta disso, nós já podemos eliminar a letra A e a letra B. Por quê? Porque na letra A nós temos aqui a resistência em função da corrente e, à medida que a corrente aumenta, a resistência permanece no valor 10, o que significa que ela é constante. A letra A representa o resistor ôhmico e não é o resistor em questão que o cientista está analisando. A letra B, a mesma coisa. A única diferença é que é num valor um pouco diferente, é um pouco ali acima do 15, ok? Então a letra B também não representa o resistor em questão. Agora, a letra C já é mais curiosa. Por quê? A letra C nem sequer representa uma situação física. É a mais absurda de todas. Por quê? Porque a letra C está dizendo para a gente que quando a corrente é zero, ok? Quando a corrente aqui é zero, a minha resistência, R, também vale zero. E isso não tem nem sequer significado físico, ok? Porque todo objeto tem uma resistência. Mesmo que eu tenha uma lâmpada aqui na minha mão e ela não esteja conectada a nenhuma fonte, não esteja ligada a nada, ela por si só tem um valor característico dela de resistência. É a mesma coisa que a massa. Assim como não existe um objeto com massa zero, não existe um objeto com resistência zero. Então, a letra C também está descartada por nem sequer representar um fenômeno físico. Agora, nós temos um problema aqui com a letra D e a letra E, porque na prática ambas fazem sentido. Ambas estão começando com valor razoável de resistência, valor 10, e estão aumentando à medida que a corrente aumenta. Não necessariamente precisaria aumentar, poderia diminuir e tal, mas ambas estão tendo aqui uma mudança no valor da resistência à medida que a corrente aumenta. Bem, para saber se é a letra D ou a letra E, a gente vai ter que recorrer. Olhando só para esse gráfico aqui, não é possível dizer, ok? Eu olhei para cá, é a letra D. De acordo com esse gráfico aqui, a letra E. Não tem como dizer. A gente vai ter que recorrer a uma informação muito importante que foi dada na questão. A função que descreve esse resistor. Lembrando que essa reta vermelha aqui é só um exemplo. A função que descreve essa curva, certo? Porque essa curva aqui está atrelada ao resistor em questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e vou me lembrar o seguinte, de acordo com a lei de Ohm, eu sei que R é igual a V vezes V sobre I, ok? Então, eu posso pegar esse I e jogar para o outro lado, certo? Eu tiro o I daqui, que está dividindo, e coloco o I aqui, multiplicando. E essa expressão aqui, que também é muito comum a gente estar decorando, né? A gente pode decorar da forma da lei de Ohm ou na forma mais prática que V é igual a RI. Essa expressão aqui ela é muito interessante. Por quê? O que ela está mostrando para mim? Que eu posso colocar no lugar de V esse cara aqui, Já que V é igual a RI e aqui eu tenho o V, então no lugar de V eu vou colocar RI. E está aqui, R vezes I é igual a 10I mais I ao quadrado, certo? Eu pego esse I e jogo para o outro lado, ele está multiplicando aqui, esse I de cá, à esquerda, eu vou jogar ele para a direita, então eu vou ter que R é igual a 10I mais I ao quadrado dividido por I. Bem,
Aqui não está claro, está mascarado, mas aqui o que nós temos é uma função polinomial do primeiro grau. Como assim? Se eu observar bem, eu tenho um i aqui nesse termo, eu tenho um i quadrado aqui no outro termo, eu posso pegar esse i e um outro i aqui do quadrado e colocar em evidência. O que vai me dar é o seguinte, ó, r é igual, vou pegar esse i aqui, ó, que multiplica 10, ó, i vezes 10, 10i, mais i vezes i quadrado, ou seja, eu coloquei um i em evidência. Isso dividido por i. Dessa maneira que está aqui, ó, por conta da multiplicação, agora eu posso, matematicamente, cortar esse i com esse i, que não vai afetar nada. Na multiplicação eu posso, certo? Obtendo, então, a seguinte relação. R é igual a 10 mais i. E isso aqui é uma expressão polinomial do primeiro grau. Aqui, por conta do quadrado, muita gente ia acreditar, ia ser inclinada a marcar a letra E. Por quê? A E parece uma parábola. E como eu tenho um quadrado aqui, eu ia marcar a parábola. Mas, na prática, a gente tinha que limpar a expressão para deixar ela bem clara. E aí eu vejo que não tem parábola nenhuma. Isso aqui é uma reta. Então, a nossa resposta de verdade é a letra D. Ok? Um ponto importante que muita gente deve estar se perguntando é: Jackson, o resistor não é ômico. Por que que eu estou utilizando a lei de Ohm aqui? Ó? Eu peguei a lei de Ohm e coloquei ela aqui dentro. E aí tem um detalhe muito importante. A lei de Ohm fala a respeito dos resistores ter resistência constante. Todo resistor que tem resistência constante é um resistor ômico. Mas a expressão que nós utilizamos, que é essa, deixa eu colocar aqui na versão clássica dela, a expressão que nós utilizamos, independente de eu ter um resistor ômico ou não, ela pode ser usada para qualquer resistor. Tá? Eu posso usar em qualquer situação um V qualquer para um I qualquer, eu vou saber a resistência. Se o resistor não for ômico, quando eu mudar o V, vai mudar o I, eu vou ter um outro valor de resistência, ok? Mas se ele for ômico, eu vou ter o mesmo valor. Ou seja, a expressão eu posso usar para qualquer caso. A única diferença é que quando o resistor é ômico, independente do V e do I que eu escolher, eu sempre vou ter o mesmo valor de resistência, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!